Rogamos as bênçãos de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, para que possamos sintonizar com os bons espíritos que venham sob a sua permissão para nos ajudar nesse estudo. Vamos fazer agora o estudo do Evangelho de Jesus, no livro de Mateus, tradução de João Ferreira de Almeida. Nós estamos no capítulo 8. E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, por onde Jesus passava, sempre tinha uma multidão. Ele sobe o monte, faz o sermão da montanha, conversa mais um pouco com eles, depois ele desce. Ao descer, ele vai para o meio da multidão e encontra um leproso. E ele pede, e ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então, a todos os instantes, nós deparamos com aquelas pessoas cheias de chagas na alma, e que nós podemos fazer a nossa parte para começar a ajudá-lo a se melhorar. Graças a Deus, hoje em dia, existem poucos leprosos, mas existem os doentes da alma necessitando do amor, necessitando da compreensão, necessitando de uma mensagem de paz, de esperança e de fraternidade. E todos nós que aqui estamos caminhando sobre a terra, precisamos aprender a amar, a servir com bondade, com determinação no bem, para construirmos e edificarmos um mundo melhor para todos nós. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, nos fortalecendo, para que consigamos sempre entender a mensagem do Cristo, poder levar um pouco desse entendimento àqueles que caminham conosco no caminho, ao longo da jornada, para que a gente possa, então, nos ajudar mutuamente a sermos melhores. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Esse poder magnético de Jesus, que transcende a maioria dos entendimentos humanos até hoje, mas quando nós deparamos, mas que isso? Jesus tocou um leproso e ele ficou curado? Em tempos modernos, nós tivemos na Índia um grande médium de cura chamado Satya Sai Baba. E Satya, ele tocava nas pessoas, às vezes só olhava para as pessoas e as pessoas ficavam curadas. Nem todas. Porque não podemos curar indistintamente todos. Para alguns, a doença é o remédio, conforme a questão 94 a 107 do livro O Consolador. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Para cada pessoa que Jesus curava, ele dizia dava-lhe uma tarefa, dava uma ordem ou uma sugestão. A esse, ele fala: não conte para ninguém, não sai por aí propalando, porque talvez ele ainda tivesse uma fé muito fraca, talvez, por isso ele fala para ele guardar silêncio, para ele não sair propagando que ele tinha sido curado, mas ele deveria ir ao sacerdote e apresentar a oferta tal qual Moisés tinha determinado para quem tivesse uma cura, deveria levar uma oferenda ao altar, uma oferenda ao templo. Então, ele deveria fazer isso. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo. Então, Jesus sai do monte, vai em direção à cidade de Cafarnaum e, ao entrar, chega esse centurião para pedir a ele. Esse diálogo é muito interessante. E esse centurião chamava-se Quirilius Cornélios. Está no livro Cornélios, o centurião que viu Jesus. Então, Quirilius Cornélios vai até Jesus. Ele pede depois aos apóstolos para não deixar o nome dele na Bíblia. Vocês vão encontrar isso no livro Cornélios, o centurião que viu Jesus. E Rochester, então, traz para nós essa informação, mostrando quem era o centurião. Quirilius Cornélios, uma das encarnações de Amenófis IV, professor de Moisés, lá no Egito. E também Amenófis IV foi Aristóteles, que mais ou menos deixou de fazer o seu trabalho como deveria, não conseguindo entender a dimensão dos ensinamentos de Sócrates e Platão, acabou dando uma materializada no ensino. Mas foi bom que deu racionalidade para a humanidade. Por esse lado, olhando por esse lado. Mas deu uma travadinha na espiritualização da humanidade. Mais tarde, então, Quirilius Cornélios dá um testemunho, conforme previsto por Jesus no diálogo que ele tem com Cornélios na prisão. Quem lê o livro vai encontrar. Ele, então, reencarnado como sacerdote em Aarhus, lê um livro de John Wycliffe. John Wycliffe escreveu um livro dizendo que as missas deveriam ser celebradas no idioma pátrio.
Isso deu um problema muito grande. Ele saía como caixeiro viajante, vendendo os livros, sendo sempre perseguido, lógico. Mas Ian Rus resolveu botar em prática. Começou a fazer as missas em idioma pátrio. Logicamente, começaram a fazer uma série de indagações, querendo dizer que Pedro era o centro da igreja e não Jesus. Ian Rus, então, fala que era Jesus e começa a ensinar para o povo no idioma pátrio. E aí, a partir desse momento, ele é perseguido, condenado à morte na fogueira, é um dos últimos a serem queimados na fogueira. E depois, mais tarde, Ian Rus reencarna como Allan Kardec, ou melhor, como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E depois ele adota o pseudônimo de Allan Kardec e codifica a doutrina espírita. Interessante que às vezes a gente vê nossos irmãos protestantes combatendo muito a doutrina espírita. E sempre eu falo para eles, mas vocês sabiam que o protestantismo nasceu devido a Ian Rus afrontar o sistema e dizer que tinha que fazer as missas no idioma pátrio? E aí, então, Martim Lutero, que era a reencarnação de Paulo de Tarso, enfrenta todo o Estado, enfrenta a igreja dominante, com muitas guerras, começa então a impor à igreja reformada a pregação do evangelho em idioma pátrio. E também Calvino luta por esse mesmo ideal na França. E Calvino reencarna mais tarde como Martin Luther King. Tudo tem livros que falam sobre isso, tá, gente? E aí eu digo para os nossos irmãos protestantes, Kardec foi o principal precursor do protestantismo, da igreja reformada. Por que vocês têm tanta raiva do espiritismo? E principalmente porque foram os protestantes os maiores ajudantes, protestantes e judeus, foram quem mais ajudou Kardec na codificação da doutrina espírita. Então nós precisamos começar a entender mais longo, porque ninguém recebe uma tarefa tão importante gratuitamente. Você tem que ter um histórico de trabalho no bem. Então, Amenófis IV, que foi professor de Moisés era um sacerdote egípcio, procurem estudar, leiam o faraó Menefitá, que vocês vão conhecer toda a história de Moisés por um outro ângulo. Depois, ele é Aristóteles, depois Quirilius Cornélios, fez um grande trabalho, era muito amigo de Pedro, ajudou muito Pedro, principalmente a construir as obras sociais. Ele doava generosamente recursos financeiros para a Casa do Caminho. E mais tarde Ian Rus, mais tarde Kardec. E Kardec não é o Chico, certo? Chico é uma das médiuns que trabalhou com Kardec. Se não me engano, Ruth. Eu esqueço o nome, agora não vou lembrar quem foi o Chico nesta última encarnação dele, mas vocês vão encontrar no Arnaldo Rocha falando sobre isso no YouTube. Bom, compreendendo essa parte, agora vamos voltar para o Evangelho. Já fizemos uma viagem, já procuramos esclarecer outras situações. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai adorar. Aqui a gente passa as informações, ninguém é obrigado a concordar comigo com essas informações, nem com os livros que foram lidos, mas todos nós temos a responsabilidade de pensar sobre o assunto. Kardec não foi preparado de uma noite para o dia, ele se preparou ao longo de séculos, de quase 3 milênios para chegar a Kardec. Ele tem Amenófis IV e Kardec tem em torno de 3.400 anos. Bom, Senhor, o que diz o centurião para Jesus? Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha o que Jesus disse para ele, que interessante. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Ele nem pediu. Aquele afeto, aquela ligação de sentimentos entre Jesus e o centurião era tão grande. Jesus o conhecia profundamente e sabia todo o trabalho que ele iria desenvolver no futuro e já tinha desenvolvido no passado, que ele simplesmente fala, eu irei e darei saúde ao seu soldado. Mas olha o que o centurião fala para Jesus. E o centurião respondendo diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Observe a humildade dele. Um militar de alta patente, comandante de uma centúria, de 100 soldados, e ele chega e fala que não é digno de receber Jesus, que qualquer um, quando Jesus falava assim, eu irei na sua casa, que bom, mestre, que você vai à minha casa, é um prazer em recebê-lo.
ele teve a humildade de dizer que ele não era digno que Jesus fosse debaixo do seu telhado. Mas bastava uma palavra que sararia o soldado dele. E aí ele continua: pois também eu sou homem sob autoridade. Ele era homem sob alguma autoridade. E aqui ele pode querer dizer para Jesus assim: se você for na minha casa, pode me complicar no meu trabalho. Não poderia ser isso que estava implícito na história? Porque ele fala: sou homem sob autoridade. Entenda-se que ele tinha que prestar contas a alguém superior a ele. Talvez por isso ele não poderia receber Jesus, ele tinha que ter prudência, mas ele tinha humildade de acreditar e pedir ajuda. E tenho soldados às minhas ordens. Aí ele mostra que ele comandava soldados e os soldados obedeciam, e que Jesus então poderia dar as ordens necessárias para que o soldado dele curasse. E, muito astuto, como todo romano, ele conferiu mais ou menos as horas daquele momento. E em casa, ao chegar e ver o soldado curado, ele pergunta que horas eram. E as horas batiam. Então vamos lá. Isso tem uma crônica que fala sobre esse assunto. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. Se ele, como centurião, dava as ordens e era respeitado, e as ordens eram cumpridas por homens imperfeitos, e Jesus, então, poderia fazer maravilhas, ordenando a cura do seu soldado. Mesma distância, porque, logicamente, o centurião já sabia que, como ele convivia muito com os essênios e com alguns dos discípulos, ele sabia que Jesus tinha o poder de comandar exércitos de espíritos para o trabalho no bem. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam. Imagine Jesus olhando para aquele romano, para aquela autoridade romana, com tanta fé, com tanta consciência, com tanto entendimento. Ele deve ter olhado com um olhar assim enigmático de felicidade. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Entre todos os israelitas já preparados para a vinda do Messias, e Jesus não encontrou ninguém com aquela confiança, com aquela certeza do centurião. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E aqui, gente, nós começamos a perceber que Jesus dá uma sentença para todos nós. Prestem atenção. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, chineses, indianos, vietnamitas, coreanos, japoneses, russos e todos aqueles países lá. A gente citou os países maiores, os mais conhecidos. Mas eu vos digo, e assentar-se-ão à mesa com os patriarcas de Israel, aqueles que trabalharam para implantar o reino de Israel. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, muitos daqueles judeus que estavam lá na época de Jesus e que viriam depois a reencarnar na missão sagrada de divulgar o Evangelho, não cumpririam a missão e seriam então exilados para outros planetas infelizes ou colocados em situações de reencarnações sofríveis, reencarnações de dor, de angústia, de sofrimento. Porque ele diz: serão lançados, os filhos do reino serão lançados em trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Então, muitas das vezes, nós não nos tocamos dessa importância de refletir se nós estamos sendo filhos do reino, mas filhos do reino que fazem a vontade do Pai, ou se nós estamos sendo filhos do reino que estarão preparando o caminho, o passaporte para irmos para reinos, para situações e estágios reencarnatórios de muita expiação, muita dor. Compete-nos a responsabilidade de nos tornarmos melhores. Então disse Jesus ao centurião: vai e, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então Jesus aproveita aquele momento, dá uma lição para os judeus que ali estavam, que muitos viriam. E quem são os que viriam do Ocidente? A Europa, o norte da África, a África em si, que estou colocando Ocidente em relação a Israel, que Ocidente é o leste, aliás, Ocidente é o oeste, e Oriente é o leste.
Então, leste, a gente citou Rússia, China, Índia, Vietnã, Coreia, Japão, todos aqueles países ali da Ásia Central, Irã, também faz parte do Oriente, Iraque, Arábia Saudita, e em relação a Israel, que está ali no meio, o Ocidente, que é a parte do Oeste, a Europa, os ameríndios da América do Sul e da América do Norte fazem parte do Ocidente. E também o continente africano, em relação a Israel, é Ocidente. Na divisão que nós fazemos entre Oriente, Ocidente e Oriente, é considerado a África como Oriente. Mas, quando a gente pega a relação cardial de Israel, fazendo a separação entre o Oriente e o Ocidente, então a África estaria também no Ocidente, junto com a Europa e as Américas, que nem eram de tudo conhecida a África, nem sabiam que existiam as Américas. Bom, aí nós temos que fazer esse entendimento, essa observação para nós entendermos o que é Oriente, o que é Ocidente, e que essas pessoas, esses espíritos ali encarnados, no futuro, assumiriam funções importantes frente ao cristianismo, e muitos judeus, filhos do reino, preparados até aquele momento, acabariam se perdendo no orgulho, na vaidade de até então. Porque se você estar numa condição de conforto, acaba fazendo com que você se sinta a pessoa. Agora, quando você sai dessa posição de conforto e entra numa posição de ter que trabalhar, de ter que fazer alguma coisa pelo bem-estar da sociedade, da humanidade, e ter essa responsabilidade em mãos, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Você não pode ter vaidade, você não pode ter arrogância. Orgulho é quando se eu tenho orgulho de ser espírita, eu tenho que fazer o melhor possível pela doutrina espírita e procurar aprender o máximo e ter a humildade de saber que eu tenho que representar bem a doutrina espírita me melhorando. Aí o orgulho, no conceito atual da palavra. A arrogância, eu já me acho. Então eu sou superior a todos e dane-se o mundo. Então isso a gente tem que saber evitar para não cairmos em situações complicadas de sofrimento e dor em futuras encarnações e às vezes nessa mesma. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra destes jazendo com febre. Ele entra na casa, a sogra dele está com febre, e olha que coisa maravilhosa. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Ele levantou-se e serviu-os. Ela melhorou imediatamente, e levantou-se e foi preparar o lanche para que eles lanchassem. O magnetismo de Jesus, essa energia sublime que ele irradiava, transcende ao entendimento humano comum que nós temos hoje. E é necessário que nós comecemos a aprender que magnetismo e potência espiritual não é para qualquer um. São para aqueles espíritos que já trabalharam intimamente para promover curas, como no site Saibaba e outros que já tiveram aqui no Brasil, vários que produziam grandes prodígios. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Expulsar os demônios, o que é demônios? Companhia espiritual. A palavra demônio quer dizer companhia espiritual. Ela pode ser boa ou ruim. Se a pessoa estava doente, pode ser um espírito doente que estava com ele, não quer necessariamente dizer que ele seja mau. Ou um espírito mau, que estava lá com a intenção de fazê-lo doente. E expulsar, porque não tinha a palavra orientar os espíritos, talvez até tinha, mas as pessoas na hora de traduzir, atendendo a seus interesses, colocou expulsar. Então ele orienta aqueles espíritos, ele irradia do seu amor para aqueles espíritos tomam consciência da sua filiação divina e vão seguir o seu processo evolutivo, deixando os seus obsediados livres daquelas enfermidades, daquelas sensações, daqueles tormentos. Sempre é importante nós entendermos que o processo de melhoria se dá sempre ao longo do caminho, ao longo das nossas possibilidades evolutivas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus sempre faz esse link entre as ações de Jesus e os profetas do passado. Então Isaías já dizia que o Messias levaria as nossas doenças e deixaria-nos livres das enfermidades. E Jesus, curando as pessoas ali, deixando livre, mostra que ele era o enviado de Deus para trabalhar a conscientização do ser humano. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem.
já deveria ser tarde da noite, mas já que a multidão não sairia de perto dele, ele passa para a outra margem. Ele vai para a outra margem, ele precisa então do momento de paz, e a multidão precisa saber caminhar com Jesus no coração, mas sem a presença dele. Precisa lembrar também que elas têm compromisso no dia seguinte, que elas têm um compromisso com a vida, com o trabalho, com as suas atividades. Por isso, ele então entra na barca e vai para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O escriba era aquelas pessoas mais instruídas, eram aqueles que escreviam, faziam cópias do Evangelho, da história do povo hebreu, que no caso era o Antigo Testamento. Então, ele como escriba fazia aquelas anotações, fazia todo aquele conjunto de dados que ele trazia para manter atualizado a história do povo hebreu, conforme o Velho Testamento. Então ele tinha conhecimento da lei, mas eles também tinham interesses materiais. Eles viviam das doações que eram feitas aos templos. E Jesus então fala que ele não tem nada. Você quer me seguir? Eu não tenho nada. Testando certamente se ele estava realmente interessado em seguir Jesus ou pensando em tirar alguma vantagem em seguir Jesus. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Quando eu abri a Bíblia uma vez, que mais me marcou, foi quando eu li esse versículo. E eu procurava e não achava. Na época não tinha o PDF para a gente dar um Ctrl F, então tem que achar lendo. Eu perguntava para meus colegas protestantes, eles sabiam onde estava, eles sabiam, alguns sabiam, outros não, mas aqueles que sabiam falavam assim: tem que ler tudo para achar. Se você não achou, é porque você tem que ler tudo para achar. E aí eu achei um dia, botei uma bolinha na frente para não perder mais. Porque me intrigava. Porque os mortos, cuidado de enterrar seus mortos? Como que o morto vai enterrar o morto? Perguntei, nunca achei. Certa vez, lendo um livro de um filósofo oriental, se não me engano, A Semente da Mostarda, volume 1, ele mostrando-nos a importância de compreendermos o Evangelho. A importância de compreendermos a sublime lição de Jesus. E aí, ele traz para nós que, para os orientais, mortos são todos aqueles que estão preocupados com as coisas materiais. Mortos são todos aqueles que estão preocupados com as coisas do mundo. E vivos, aqueles que vivem a vida, mas entendendo a existência do mundo espiritual. Como os orientais falam muito por parábolas, por símbolos, aí nós precisamos entender os símbolos orientais. Israel é um país oriental, embora tenha hábitos ocidentais atualmente, mas tem muitos costumes orientais, e é considerado geograficamente oriental. Bom, então ele tinha esses costumes de falarem por símbolos. Portanto, Jesus fala muito por símbolo. E a gente tem que entender o símbolo, e a cada momento a gente vai entender. Então, deixar os mortos, cuidado de enterrar os seus mortos, e você segue-me. Mas o que acontece aqui? Tem também uma crônica, não sei se de Humberto de Campos ou ou pela psicografia do Chico Xavier, ou se é alguma psicografia do Divaldo Franco, que relata que esse jovem, esse rapaz, ele queria enterrar o pai, mas na realidade ele tinha uma contenda com a herança com os irmãos, e ele queria ir ao velório para disputar essa herança e levar vantagem. E ele estava preparando o terreno para pedir ajuda a Jesus. E Jesus, entendendo seus sentimentos, entendendo a sua malícia, dá uma tesourada nele e mostra para ele que existia coisas mais importantes a fazer do que enterrar os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus vai até o barco, os discípulos vão também para o barco e a multidão fica. E então eles começam a remar para alto mar, para ir para outra margem. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Veja bem, você está no barco com Jesus.
Se ele dorme, tempestades acontecem. Ondas furiosas invadem a sua segurança e o seu caminhar. Necessário, então, acordar Jesus no seu coração para que você adquira a fortaleza de dominar as intempéries do momento e superar as adversidades. Saibamos, pois, colocar em prática os ensinamentos de Jesus para podermos caminhar com segurança ao longo da nossa existência. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que pereceremos. E ali você vê que até mesmo os discípulos tinham medo da morte. Todos estavam dentro do barco. A tempestade assolava-os naquele momento. E a primeira coisa, acordar o Mestre para que ele nos salvasse. Logicamente que Jesus não dorme nunca, mas nós estamos mostrando que nós podemos deixar Jesus dormir na nossa caminhada, ou seja, dar uma esquecida que Jesus existe, e aí as tempestades e as ondas furiosas podem assolar o nosso caminho. É necessário trazer Jesus de volta, acordá-lo em nossos corações e nossos sentimentos para superarmos as adversidades e caminharmos com segurança para a paz, para a luz. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aí, Jesus repreende os seus discípulos. Por que temeis? E medo de que vocês têm? Vocês têm muita pouca fé. E repreendeu toda aquela tempestade, todas as marés, as ondas muito bravas, e tudo se acalmou. Na nossa vida, quando nós trazemos Jesus com entendimento e amor para nosso coração, a bonança espiritual começa a reinar em nossos corações, começa a nos trazer paz. E muitas coisas das quais dávamos grandes valores, deixa de ter o valor para darmos uma outra conotação, para enxergarmos um outro prisma da verdade. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar obedecem? Jesus era obedecido até mesmo pelas ondas, pelos ventos. E até hoje, Jesus controla tudo na terra. O problema é que ele sabe que nós temos um karma, e quem tem o karma tem que passar por certas experiências para tomar consciência e não repetir os mesmos erros em próximas reencarnações e até mesmo nessa. Por isso a necessidade de compreendermos o Evangelho. Por isso a necessidade de entendermos a mensagem de Jesus. E tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Aí, quando Jesus chega, naquele caminho que ele ia passar, próximo a ele tinha um cemitério. E nesse cemitério viviam 2 homens obsidiados, possessos por espíritos maus. E aí, o que eles dizem a Jesus? Eis que clamam dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, aqueles espíritos sabiam que tinha um tempo para eles cumprirem, um tempo para eles viverem, um tempo para eles vivenciarem naquela jornada, naquela caminhada. Mas também sabiam quem era Jesus, a quem eles deveriam submissão, deveriam respeitar. Então não eram tão maus. Eles trabalhavam dentro de um objetivo e ao verem Jesus sabia que ali terminava o momento deles. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque eles queriam completar a vingança sobre aqueles 2 homens e quem passasse por ali. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. Uma coisa estranha, os judeus não comiam porco. Talvez usassem a gordura para fazerem o combustível das lamparinas, porque não existia querosene naquela época, não existia petróleo. Petróleo bem recentemente foi descoberto. E, graças a Deus, né? Então, o que eles fizeram? Por que tinha porco sendo criado ali? Será que era para criar banha? Ou será porque lá naquela região comia-se porco? Bom, não vem o caso. Mas porco, na linguagem oriental, são pessoas de má vida, pessoas que não estão nem aí para as realizações da vida. E os demônios rogaram-lhe dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Quem seria a manada de porcos?
sendo porcos pessoas de má vida. Tinha porco ali mesmo? Tá, vamos ler de baixo. E ele lhes disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Mais uma linguagem dos símbolos. Aqui, gente, o que é precipitar no despenhadeiro, no precipício, e morrer nas águas? Reencarnar. Se afogar nas águas, reencarnar. Renascer novamente. Então, esses espíritos pediram que eles pudessem reencarnar em pessoas de má vida. Não tinha porcos pastando. Ali, e naquela cidade, existiam muitas pessoas de má vida, pessoas que não aceitariam o Cristo. Vamos ver no decorrer do texto que a gente vai entender. Então, eles iriam reencarnar para reestruturarem suas vidas. E cair no precipício, que o espírito, antes de reencarnar, ele passa pelo momento de turbação, como se ele estivesse caindo, para que ele fique meio zonzo e comece todo o seu processo regenerativo. Aí o que acontece? Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Ao verem acontecer aquela situação, ao ver, e aqui podemos colocar como porqueiros aquelas pessoas que estavam andando por ali, vagando, tomando conta da vida alheia. Podemos entender assim. Então eles vão, contam do jeito deles, e as pessoas assustadas com aquela situação, já tinham na consciência que não eram bons, então poderiam receber aqueles espíritos como filhos, e eles não queriam, porque todo mundo quer receber um anjinho. Mas, às vezes, os anjinhos têm chifrinhos, e a gente tem que educá-los. Eis que toda aquela cidade saiu no encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Entenderam? Então, quando a gente vai vendo todo o contexto, vai fazer um sentido que ele não se tratava de porcos, propriamente dito, se tratava de pessoas que ainda não compreendiam a bondade, ainda não compreendiam a solidariedade, trapaceavam, e, então, logicamente, que essas pessoas não queriam Jesus por perto. Isso é uma das formas da gente entender. Bom, entendendo dessa forma, fica claro que aqui tem a reencarnação. Por quê? Opa, tem que voltar. Cair nas águas e morrer nas águas significa reencarnar. Esse morrer nas águas é o útero materno quando a criança fica dentro de uma bolsa d'água, certo? Então, essas pessoas de má vida, que não querem se melhorar, que não querem se aperfeiçoar, logicamente não querem Jesus por perto. E assim, nós rogamos as bênçãos do Cristo para que possamos continuar fazendo nossos estudos com fé, com responsabilidade, com alegria, para podermos sempre estar construindo e edificando as bases do amor em nossa caminhada. Paz e luz a todos, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações.